Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nossa aula inicial aqui da Unidade Curricular Sistema Tributário Nacional e Atividade Empresarial. Eu não gosto do termo evolução, porque eu não sei se a gente evoluiu, eu ainda tenho alguns questionamentos em relação a isso, mas é um pouquinho da história do direito tributário, claro, em palavras muito breves, porque não é a, a nossa intenção ficar estudando o histórico dos tributos, mas só para vocês terem uma ideia de como nós chegamos da forma como estamos hoje. Então, se a gente voltar e, claro, desde o início da humanidade já existe essa questão de pagamento de tributos, mas lá na antiguidade, Roma, Grécia, né, as cidades mais antigas, havia essa ideia de tributo, mas um tributo que era destinado aos deuses, aos líderes. E muitas vezes, que era muito comum, porque se guerreava muito à época, era muito comum que uh, quem fosse o vencedor da guerra exigisse o pagamento de tributos dos perdedores. Então, geralmente, quando você tinha um vencedor, ele acabava exigindo, é, enfim, pagamentos, valores, e acabava se apropriando dos povos vencidos. Então, inclusive, se pagava esses tributos para os povos dominadores. Vejam que era, então, algo pouco diferente do que nós temos hoje, mas já nessa época existia ali a oferta dos tributos. Posteriormente, na Idade Média, também havia tributos, mas aqui cobrados então pelos senhores feudais dos seus vassalos. Então a gente tinha aqui uma cobrança de tributos também, justamente porque a gente tinha lá a divisão nos feudos, a gente tinha a igreja, a gente tinha os nobres, e aí, via de regra, os vassalos aí pagavam os tributos, os nomes eram os mais variados, pagavam os tributos aos, aos seus senhores feudais. Então, justamente para que pudessem se manter na terra, enfim, geralmente o que eles plantavam, eles tinham que pagar uma parte para os senhores feudais, então os senhores eles ficavam com uma parte do que era produzido pelos vassalos como forma de tributos. Então a gente tinha aqui também, na Idade Média, o pagamento dos tributos. Passada, então, essa parte inicial, Grécia, Roma, né, Idade Média, que nós tivemos ali um grande período, então, e aí na Idade Média, aqui dividido, como eu disse, em feudos, né, e aí, efetivamente, o feudo possuía um senhor e esses cobravam aí dos camponeses, dos servos, vassalos, certo? Nessa época da Idade Média, como Estado ainda, da forma como conhecemos, nós havíamos moeda, não tinha uma circulação de moeda, por isso o tributo era pago com parte das colheitas. Né? E aí, muito pouco sobrava para a sobrevivência do camponês e da sua família. Por isso, a vida no campo ali era bem difícil. E o servo ele estava preso efetivamente à terra do senhor. Depois de um tempo, é, nós tínhamos nesse período, efetivamente, a possibilidade de que o senhor feudal, se o servo ele não pagasse, o senhor feudal ele tinha o direito de vida e morte sobre os seus vassalos. Então, se não pagasse o tributo, o vassalo, o servo, ele poderia ser preso ou morto. Então, vejam que nessa época se tinha a vida das pessoas atrelada ou ela servia para atender vontades e necessidades dos senhores feudais. E o povo praticamente vivia ali na miséria. Depois de um tempo, né, nessa mesma época, a Igreja Católica era muito forte. E aí, posteriormente, os senhores feudais eles começaram a participar das chamadas cruzadas, né, ou também chamadas guerras santas,
que era, enfim, conquistar, ampliar território, recuperar território. Nessa época, havia um rei que era o chamado Ricardo Coração de Leão. E ele ia muito para a guerra e teve um período que ele saiu e ele deixou o seu povo sendo governado por um parente que era o chamado João Sem Terra. E aí ele foi lá comandar os exércitos nas cruzadas. No entanto, enquanto o Ricardo ele lutava lá na guerra, o João Sem Terra aproveitou e para formar o seu próprio exército. Só que para isso ele precisava de recursos. E aí o que aconteceu? Como tinha que cobrar os tributos para fazer o pagamento do exército do Ricardo e o tributo para formar o exército dele, ele cobrava duas vezes mais tributos. E aí tinha uma parte para sustentar as cruzadas e a outra para sustentar o novo exército, porque ele não pretendia devolver o trono ao João Sem Terra. Perdão, o João Sem Terra não pretendia devolver o trono ao Ricardo. E aí, como estava muito pesado, a tributação, imagina, duas vezes mais, estava muito pesada, o que aconteceu? Os nobres, eles se revoltaram. E aí, em 15 de junho de 1215, o João Sem Terra foi obrigado a assinar a Magna Carta, que, na verdade, nada mais é do que um tratado de direitos e deveres do rei para com os seus súditos. E aí esse é conhecido ali, o primeiro grande documento limitando o poder dos reis e instituindo os tributos. Posteriormente, ali da Idade Média, com o fim das cruzadas, o enfraquecimento dos senhores feudais, muitos senhores acabaram aí morrendo nas guerras, e aí os camponeses eles foram se libertando aos poucos do poder feudal e começaram a migrar para as cidades. E aí, no final da Idade Média, as cidades já estavam florescendo por toda a Europa, né? Então, aí surgiu ali, por conta das trocas e novos hábitos de consumo, surgiram então os chamados comerciantes. Né? Então, tinham ali, era uma classe formada por esses comerciantes, industriais, banqueiros, que veio ali a chamada, o nome burguesia, que é uma palavra derivada de burgo, que significa cidade. E aí o comércio cresceu, desenvolveu, enfim, mas era difícil conseguir ali as especiarias. É, tinha algumas cidades que se beneficiavam dessas especiarias, que era a cidade de Gênova e Veneza, porque elas tinham uma localização privilegiada. E aí, por conta disso, eles tinham acordos aí com os árabes para conseguir essas especiarias. E aí, com isso, com esses acordos e com as navegações, foi surgindo ali uma nova era da história, né? O Renascimento com o fim da Idade Média. Aí, nós tivemos, em 1789, a Revolução Francesa, os feudos foram transformados em reinos, e aí os pequenos reinos foram crescendo e dando origem aos estados nacionais. Tá? Com o tempo, nós tivemos ali, depois desse período, a necessidade de se conseguir uma nova rota para o Oriente, e aí tivemos ali as grandes navegações. Tá? Então, grandes navegações, e aí chegaram até a América, e aí descobriram aqui metais preciosos, e enfim, que acabou financiando a Revolução Industrial e a ascensão da burguesia como classe social mais rica, certo? A gente teve posteriormente ali, e aí depois de conquistarem a América, enfim, e levarem riquezas, os Estados Unidos, eles se tornaram independentes da Inglaterra. Uma das causas que gerou essa, essa independência americana foram os pesados tributos que a coroa britânica cobrava das colônias da América. E a partir das movimentações de libertação dos Estados Unidos, enfim, veio para o Brasil também a inspiração para as várias revoltas. Né? Tinha aqui as revoluções buscando a independência de Portugal para se criar a, a, enfim, a República Brasileira.
No Brasil, os primeiros tributos, nós tivemos ali o quinto, que era chamado, que era a quinta parte da produção de metais preciosos e descobertas, eram enviados para Portugal. Nós tivemos os direitos régios, que é o chamado de hoje imposto de importação, ou sobre importação, e o dízimo real, que era pago ali pelos produtos agrícolas e trabalhos do lavrador. Então, todos os impostos que eram recolhidos aqui em terras brasileiras, eles eram entregues à coroa real. Então, efetivamente, havia um descontentamento, a coroa ela cobrava pesados impostos nas terras brasileiras. E aí, claro, posteriormente, já cansados, inspirados na dependência norte-americana, também Brasil, independência, república, e aí começou então a definição aqui da forma como nós conhecemos o direito tributário. Quando a família real veio para o Brasil e logo depois a a independência, a formação de república, nós tivemos aí regras nacionais, criando, então, trazendo os fundamentos do direito tributário nacional. E aí, Constituição Federal, trazendo os conceitos necessários, e aí, tributos da forma como conhecemos hoje. E essa, então, um pequeno resumo de como foi essa alteração lá de tributos a deuses e a vencedores de guerras para hoje os tributos previstos na Carta Magna, na nossa Constituição Federal. Pois bem, sabendo de toda essa alteração, nós vimos então que sempre houve essa cobrança de tributos, ou para financiar, ou para agradar os deuses, ou para financiar guerras, ou para manter as coroas funcionando, enfim, sempre teve tributos. A questão é que depois, com a alteração, a existência das constituições federais, precisou se organizar a forma como o Estado arrecada. Então, criação de estados nacionais, nós sabemos que o Estado ele não produz. O Estado por si mesmo ele não produz. Mas, e aí, de qual autor vocês preferem para a definição de vida em sociedade, se Hobbes, se Rousseau, enfim. O importante é que nós temos Estado, o Estado não produz, mas o Estado, para manter, de certa forma, a vida pacífica em sociedade, ele precisa de recursos. E como ele não produz, ele precisa de alguma forma arrecadar. E aí, essa arrecadação, essa entrada de recursos nos cofres estatais, ela é mais ampla do que somente tributária. Então, quando a gente fala dessa entrada de recursos, da forma como esses recursos são organizados, previstos e gastos, quando falamos disso, nós estamos falando de atividade financeira do Estado. O que é esta atividade financeira do Estado? É quando o poder público exerce uma atividade buscando aí arrecadar e aplicar os recursos para garantir a realização do bem comum. Então, vejam, o Estado não produz, ele precisa arrecadar, mas ele não pode simplesmente arrecadar sem prestar contas. Então, quando nós estudamos essa atividade de arrecadar e de aplicar, mas também de fiscalizar as contas do Estado, nós estamos falando de atividade financeira do Estado. Vejam que nós estamos num chapéu muito grande quando a gente fala de atividade financeira. É toda a movimentação financeira do Estado. Dentro de toda essa movimentação financeira, surge, então, essa questão de arrecadar, de buscar recursos para que possa investir e realizar o bem comum. Essa regulação da atividade financeira, o estudo da atividade financeira,
ele teve início com o direito financeiro. E existe ainda o direito financeiro, nós vamos falar. Eu só vou fazer uma introdução dele aqui para a gente chegar, vocês saberem aonde a gente está no direito tributário. Mas depois, ao final, nós vamos ampliar os conceitos que eu vou falar para vocês. Então, fiquem tranquilos. Pois bem, então temos o direito que vai estudar um conjunto de regras que estuda sobre, que versa sobre finanças do Estado, é o direito financeiro. Então, todo esse conjunto, tudo que eu falei, toda essa arrecadação, fiscalização, aplicação de recursos está dentro do direito financeiro. Então, a gente encontra dentro do direito financeiro toda a atividade financeira do Estado. A receita pública, o orçamento público, as despesas públicas e o crédito público. Tudo isso como atividade financeira do Estado, ok? Exato, é como se ele cuidasse, fosse a corregedoria ali dessa atividade financeira. Ele fica de olho para saber como que o Estado se ele está arrecadando de forma correta, se ele está cumprindo o que a Constituição estabeleceu, como que ele estabelece os gastos, quais são os gastos. Então, ele cuida ele olha para o todo. Dentro desse todo, nós vamos ter a arrecadação, que a gente tem, antes desse dinheiro chegar no Estado, nós temos o que se chama no direito financeiro de entradas ou ingressos. É quando o dinheiro entrou, mas ele ainda não é definitivamente do Estado. Ele pode ser provisoriamente do Estado. Então, ele é uma entrada. Por exemplo, uma empresa que participa de licitação, às vezes é exigida uma garantia dessa empresa para participar de licitação ou para assinar um contrato. Então, ela deposita lá um determinado valor para o Estado. Esse dinheiro ainda não é do Estado, porque ele só é garantia. Só vai ser do Estado se a empresa descumprir o contrato. Então, essa é uma entrada. Quando essa entrada se torna definitiva do Estado, nós temos a receita pública. Então, o que é a receita pública? É o recolhimento de bens em definitivo aos cofres públicos. E pode acontecer de diversas formas. Se o Estado alugou um prédio seu, recebimento dos aluguéis. Ele tem dívidas fiscais que as pessoas parcelaram e estão pagando juros. Os juros fazem parte da receita pública. E também, uma parte delas são receitas oriundas da tributação. Os impostos, as taxas e as contribuições. Vejam, então, que quando a gente fala de tributação, a gente está falando de uma parcela de arrecadação. Claro, maior parcela, mas ainda assim é uma parcela. Não é a única. Não posso dizer, que a arrecadação com a tributação é a única fonte de receita para o Estado. Não, ele tem outras fontes. A arrecadação com tributos é uma delas. As receitas públicas, elas podem ser classificadas como ordinária, especial ou extraordinária. A ordinária é aquela de rotina. A lei orçamentária já estabeleceu, já se sabe o que vai entrar, então eu já sei. A especial é aquela que não está prevista, ela ocorre assim excepcionalmente. Tá? Então, surgiu a necessidade e aí eu tive uma receita inesperada, não previa aquela receita, então eu tenho sim essa possibilidade, a especial. E a extraordinária é aquela que ocorre de forma inesperada. É quando eu tenho ali surgiu assim, não estava esperando ela, de uma calamidade pública ou de uma epidemia. Não sabendo, essas são as classificações. Além disso, as receitas públicas, elas podem ser receitas originárias ou receitas derivadas. As receitas originárias são aquelas decorrentes da exploração do patrimônio público ou das atividades empresariais. As receitas originárias são aquelas receitas que decorrem da atividade estatal em caráter de horizontalidade com o particular. Como assim, professora? Quando o Estado aluga um prédio público para um particular e recebe aluguéis, é uma receita originária. Então, ele está no mesmo patamar do particular, ele não está agindo como Estado, está simplesmente alugando o seu patrimônio. Então, seria um exemplo de receita originária. As receitas derivadas, por sua vez, são aquelas que decorrem do poder de imposição do Estado, do poder de império do Estado.
onde ele, o Estado, se valendo das suas prerrogativas que a lei confere, ele edita leis que irão obrigar o cidadão a entregar determinados valores. Aqui, quando a gente fala de receitas derivadas, nós estamos falando dos tributos e das penalidades pecuniárias. Vejam que aqui o Estado ele não está no mesmo patamar do particular. O Estado está numa relação de verticalidade. O Estado impõe e eu, se não quero ser preso, eu pago. É simples. Então, existe uma relação de verticalidade em relação às receitas derivadas. Existem doutrinadores, gente, que criticam muito o termo receitas derivadas. Para eles, as receitas derivadas tinham que ser originárias e as originárias derivadas, porque a grande parte da arrecadação vem da tributação e porque a receita derivada, a tributação, ela decorre desse poder de império do Estado. Então, boa parte dos doutrinadores, eles defendem que o nome deveria ser o contrário. Né? Mas não foi assim que a lei estabeleceu. Então, a gente, por enquanto não mudarem, eu também acho que as derivadas deveriam ser o que acontece menos, mas a legislação resolveu estabelecer como originárias as do poder normal do Estado, de sua atividade semelhante ao particular, e as derivadas do poder de império. Então, quando vocês pensarem, vocês vão dizer, ela deriva do poder de império. Para a gente tentar lembrar. E aqui, nas derivadas, então, é onde eu tenho a arrecadação de tributos. Já viram onde nasce, então, o meu direito tributário? Ele nasce aqui quando ele vai estudar a arrecadação, a fiscalização e aplicação das receitas derivadas, ok? Então, aqui, dessa situação, nasce o direito tributário. Só para vocês terem uma ideia, orçamento público, gente, o Estado é diferente do particular, tá? Você, por exemplo, geralmente particular também faz isso, né? Alguns fazem. Eu vou receber X de salário, daí faz uma planilha, daí planilha lá os gastos. Eu vou receber o valor X, eu vou gastar tanto Y com alimentação, T com aluguel, estabelece lá os gastos. O Estado obrigatoriamente tem que fazer isso. Ele não é facultativo. O Estado obrigatoriamente tem que estabelecer essas planilhas. Ele tem que fazer uma estimativa de quanto ele vai arrecadar e quanto que ele vai gastar e onde ele vai gastar. Isso chama orçamento público. E aí ele tem 3 formas de estabelecer isso. O PPA, que é o Plano Plurianual, é uma lei que estipula os gastos, ali, as previsões de 4 anos, então um período de 4 anos. A gente tem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que ele estabelece só diretrizes. Ele diz, olha, eu pretendo fazer esse programa, eu pretendo fazer isso, fazer isso. Ele estabelece algumas diretrizes de onde ele vai vincular o orçamento. Nessa época, nós estamos com as LDOs em votações nas câmaras de vereadores, nas assembleias e no Congresso, né? Tem uma época, a lei estipula a época de aprovação das LDOs e das LOAs. Então, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E depois, coloco. Isso aqui vocês vão ver mais ao final, mas eu vou colocar aqui para vocês anotarem. Ó, é o PPA, que é o Plano Plurianual, LDO, que é a Lei de Diretrizes, diretrizes orçamentárias, e a gente tem, por fim, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Aí sim, depois que eu estipulei pela LDO as diretrizes, eu vou estipular agora sim a Lei Orçamentária Anual. Essa Lei Orçamentária Anual, se vocês puderem, procurem lá na cidade de vocês, na Câmara de Vereadores, quando o projeto chegar, vocês vão olhar que vem uma lei, sim, um textinho, com vários anexos. Nesses anexos, vocês encontram as receitas estimadas, quanto que ele estima arrecadar de IPTU, de ISS, vem lá as receitas, e tem as tabelinhas com as rubricas, onde ele estipula o quanto que ele vai gastar em cada situação. Então, vai ter lá, por exemplo, Secretaria da Educação, e aí vem lá
Ah, com o pessoal eu vou gastar tanto, nas escolas, com infraestrutura eu vou gastar tanto. Cada um tem uma rubrica e tem a fonte de onde vem esse dinheiro. Por que que isso é importante? Você consultar. Porque as pessoas, enfim, não têm muito conhecimento de orçamento público, e isso vai aprofundar mais ao final do semestre, só estou dando uma palhinha aqui para vocês. É, as pessoas às vezes dizem assim: nossa, mas tem tanto dinheiro na cultura, por que que não usa o dinheiro da cultura para a saúde que está faltando? Gente, vocês vão ver que, como eu disse, nessa lei orçamentária anual na LOA, existem as rubricas. Tem uma lá que é a chamada fonte 100. A fonte 100 é tipo uma mala em que se põe tudo. Fica tudo misturado. E aí eu posso usar o dinheiro que está na fonte 100 para quaisquer despesas. Não tenho despesa específica. Só que eu tenho as outras fontes, que são fontes específicas. Por exemplo, eu vou lá na lei orçamentária e tenho a fonte XYZ. Ah, essa fonte, digamos que é específica para recursos da área da educação. Então, o que o governo federal manda nessa rubrica específica, eu não posso usar para nenhuma outra atividade. Ah, mas veio esse dinheiro, mas eu não estou precisando na educação. Pois é, você não pode pegar ele e botar na saúde, porque se você fizer isso, o administrador responde por improbidade. Então, não é, às vezes, não é falta de vontade do gestor de pegar de um lado e botar no outro, porque às vezes as rubricas são fechadas e ele não pode usar para outra estação. Mas ao final do semestre vocês vão ficar mais claros, só uma palhinha aqui para vocês. Além do orçamento público, as despesas públicas, aí é o gasto da administração pública, né? Daí são chamadas despesas públicas. Mas, como nós vimos, nós vamos estudar aqui essa parte que fala das receitas derivadas. E aí, o estudo dessas receitas derivadas está dentro do direito tributário. Ele é uma parte, sim, do direito financeiro, mas hoje ele é uma parte autônoma. Tá? Ele não é uma parte dependente do direito financeiro, tanto que a gente não estuda dentro do direito financeiro. A gente tem o direito financeiro, em que se estuda receita, orçamento, despesas, sem a parte tributária, e a gente tem o direito tributário, em que se estuda as receitas derivadas, a parte da tributação especificamente. Então, quando a gente fala em direito tributário, nós estamos falando, sim, dessa parte do direito financeiro que vai estudar as relações entre, aqui especificamente, o Estado, e aí, neste caso, chamado de fisco, fazenda, fazenda pública, enfim, mas muito chamado de fisco. E, gente, só para esclarecer, quando eu falo Estado, eu estou me referindo à União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Estado, leiam os 4 entes federados. Tá? Então, falar Estado, como tem o conceito aqui, Estado, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí o fisco abrange os entes. Tá? Quando eu for falar de cada um, eu aviso. Mas agora, ao usar o termo Estado, eu estou me referindo ao Estado como um todo. Então, o Estado, o fisco, a relação entre ele e os particulares, que serão os contribuintes, aí aqui sim, relacionado à instituição, à arrecadação, fiscalização e extinção do tributo. Eu coloquei alguns conceitos aqui para vocês. Então, o direito tributário é, sim, esse ramo, quando a gente ainda mantém a dicotomia público-privado, que vocês provavelmente estudaram lá em Teoria Geral do Direito, tem uma doutrina clássica. Hoje em dia ela vem perdendo força, mas nós temos ainda muitos doutrinadores que defendem a dicotomia, direito público e direito privado. O direito privado é aquele que as partes podem derrogar normas jurídicas e estipular da forma que melhor seja conveniente para elas. Por exemplo, quando as partes vão estipular um contrato, elas podem livremente pactuar as regras do contrato. Então, num direito civil, a gente tem direito privado. O direito público, por sua vez, eu não consigo derrogar estas normas. Eu não consigo, se você pensar no direito tributário, eu não consigo chegar na frente do fisco, lá numa secretaria, vamos imaginar a Secretaria da Fazenda Municipal. Eu quero ir lá negociar o meu IPTU porque eu atrasei o pagamento do IPTU. Você não consegue sentar com o representante lá do fisco e dizer, olha, eu estou devendo IPTU, eu consigo pagar a parcela X em 10 anos.
Ah, eu quero pagar em X vezes. Você até pode dizer quantas parcelas você quer fazer, mas dentro daquelas é que a lei, no tempo que a lei permite e com juros, enfim, que a lei estabelece. Você não consegue estipular de forma diferente como você consegue estipular num contrato privado. Um contrato privado você consegue estipular cláusulas, juros, forma de pagamento, parcelas. No direito tributário, um direito público, essas cláusulas já vêm prontas pela lei. Então, eu não consigo alterar essas regras pela simples vontade das partes. Então, por isso que ele é chamado de ramo de direito público. Então, o direito tributário, administrativo, penal, se a gente entra na dicotomia público-privado, a gente tem essas disciplinas como ramos do direito público, ok? Então, ramos do direito público, porque eu não consigo alterar as regras pela simples vontade das partes. Nesse caso, o direito tributário, ele é o ramo do direito público que estuda efetivamente essas normas relacionadas ao sistema tributário, a arrecadação de tributos, a instituição, a arrecadação, fiscalização dos tributos, tá? Então, esse é o que nós temos no direito tributário. Quando a gente fala em natureza jurídica do direito tributário, a gente vai ter uma natureza jurídica obrigacional. Por quê? Porque a gente tem ali obrigações entre as partes. Nós temos prestações e nós temos partes. Nós temos uma obrigação que nasce em que eu tenho o fisco de um lado, o contribuinte de outro, tenho uma prestação entre eles. A gente vai ver mais adiante que essa prestação pode ser uma prestação de pagar, uma prestação de fazer, enfim, ok? E a gente tem ali essa prestação e essas partes. Por isso, disse que o direito tributário ele é obrigacional, certo? Então, nós temos a natureza jurídica do direito tributário como a natureza obrigacional. E aí, sabendo que ele tem isso, de onde vêm estas obrigações do direito tributário? E aí a gente começa o nosso estudo das fontes do direito tributário, ou fontes no direito tributário. Vocês já estudaram no direito em si as fontes do direito, né? Vocês já provavelmente já estudaram, já viram. Quais são as fontes do direito? E aí aquelas 4 regras: lei, costumes, jurisprudência, doutrina, e depois vai para as formas de integração, analogia, equidade. No direito tributário também vou usar tudo isso. Sim, eu vou ter lei, eu vou ter doutrina, eu vou ter costumes. Só que aqui a gente precisa estudar um pouquinho mais a fundo as fontes, porque a gente tem algumas regrinhas muito importantes que existem sim em outros ramos jurídicos, mas no direito tributário ela tem uma relevância um pouquinho maior. Então a gente amplia um pouquinho o estudo das fontes do direito tributário. Primeiro, fontes, né? A gente já sabe que elas significam o ponto originário, de onde nasce a norma jurídica. E quando eu falo em fontes do direito tributário, a gente tem a origem do direito tributário. Só antes de continuar com as fontes, vou fazer uma pausa aqui para conversar com vocês.